E a Bíblia nos diz que em determinado momento dessa festa, desse banquete, já sob o efeito do vinho, e a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 20, versículo número 1, que o vinho produz zombadores. E lá para as tantas da festa, sob o efeito do vinho, nos diz a cometeu um sacrilégio. Ele mandou buscar os utensílios de ouro da casa do Senhor, do templo de Jerusalém, que havia sido saqueado quando do cativeiro da Babilônia, no início do cativeiro da Babilônia. E ele queria que fossem buscar esses utensílios, para com esses utensílios continuar se embriagando e continuar naquele banquete extravagante. Isso foi uma afronta ao Deus de Israel. Isso foi uma afronta à santidade do Deus de Israel. Aqueles utensílios, diz a Bíblia, haviam sido consagrados com a finalidade de serem utilizados somente no templo do Senhor, no templo do único Deus verdadeiro. Está escrito em Números capítulo 7, versículo 1 seguinte: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou. Moisés ungiu o tabernáculo e santificou o tabernáculo. Mas nos diz a Bíblia que Moisés também ungiu todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. De maneira, queridos adolescentes, querida igreja, que todo e qualquer uso daqueles utensílios fora do propósito divino, fora do ambiente do templo de Jerusalém, seria considerado uma profanação. E foi exatamente isso que aconteceu naquele banquete, porque os utensílios da casa do Senhor, consagrados ao Senhor, à santidade do Senhor, foram misturados com os utensílios consagrados aos deuses babilônicos. E é claro, naquela mistura, para que o banquete prosseguisse, isso é claro, queridos irmãos e queridos adolescentes, não iria acabar bem. Com essa atitude, além de escarnecer do Deus Santo, que reprova a imoralidade, amém por isso, irmãos, que reprova a bebedice, que reprova a idolatria, Belsazar estava, além de profanando os utensílios, preste atenção nisso, ele estava, no mínimo, equiparando o Deus de Israel com os deuses da Babilônia. E por que nós estamos dizendo isso? Porque os utensílios estavam na casa do Deus babilônico. Está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 2, que quando Nabucodonosor saqueou o templo, ele mandou colocar os utensílios da casa do Senhor dentro do templo do Deus babilônico, o Deus Bel. E Belsazar não tinha uma de que o povo judeu estava no cativeiro, não porque Deus não tinha poder para livrá-los das mãos de Nabucodonosor, mas o povo estava no cativeiro porque o povo havia pecado insistentemente contra Deus, havia quebrado a aliança com Deus, de forma que o povo judeu não foi para o cativeiro por falta de proteção. O povo judeu foi para o cativeiro por falta de comunhão. Deus permitiu que o povo fosse levado e sofresse dores atrozes, terríveis angústias, justamente porque pecaram contra Deus, porque quebraram o divino, porque perderam a proteção divina. E Deus só tem negócio com quem tem negócio com Ele. Ele, uma vez quebrada a aliança, deixou o seu povo de mão. Seus irmãos estão entendendo, digam amém. Mas quando Belsazar mandou buscar os utensílios, Belsazar não estava mais afrontando o povo desobediente e o povo rebelde abandonado pelo Senhor ainda que temporariamente. Quando Belsazar mandou buscar os utensílios da casa do Senhor, ele estava afrontando agora o próprio Deus de Israel. E eu quero dizer com todas as letras na noite que ninguém, absolutamente ninguém, pode afrontar o Deus de Israel e sair ileso.
Ninguém pode zombar e escarnecer de Deus sem que um dia, cedo ou mais tarde, chegue a colheita. E uma colheita amarga. E é possível, queridos, com essa atitude de Belsazar em relação aos utensílios da casa do Senhor, que foram buscados para com eles, continuasse aquele banquete profano, traçar um paralelo com o episódio ocorrido nos tempos de Samuel, quando a Bíblia nos diz que a arca da aliança foi roubada. E a peleja que houve entre Israel e os filisteus, a Bíblia nos diz que a peleja foi travada e Israel perdeu a batalha.